Abraão, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Bem-vindos ao canal Fatos Bíblicos. O nome de Abraão ecoa pela história como um exemplo de fé inabalável e obediência a Deus. Sua jornada começa com um chamado, um desafio que o tiraria de sua terra natal e o levaria a um destino incerto, mas prometido por Deus. Abraão é mais do que um homem que andou pelo deserto em busca de um lar. Ele é um símbolo de confiança incondicional e de compromisso com um propósito maior. Esta é a história de um homem que enfrentou desafios aparentemente insuperáveis, que esperou décadas por um filho prometido e que, em um dos momentos mais angustiantes da Bíblia, foi chamado a oferecer esse filho como sacrifício. Abraão viveu uma vida cheia de altos e baixos, de momentos de dúvida e de celebração, mas, acima de tudo, de uma fé inquebrantável no Deus que o chamou. Nesta narrativa, mergulharemos nas profundezas emocionais da vida de Abraão, desde o momento em que Deus lhe ordena: sai da tua terra e da tua parentela. Até o ato final de sua vida, cada episódio revela as complexidades do relacionamento humano com o divino. Abraão não era perfeito. Ele questionou, tropeçou e tomou decisões precipitadas. Mas Deus estava com ele a cada passo, moldando-o para ser o patriarca de uma nação e o precursor de uma aliança eterna. A história de Abraão é uma lição de que a fé não é apenas acreditar, mas também agir, mesmo quando o caminho parece impossível. Por meio desta narrativa, acompanharemos Abraão em sua jornada de fé, explorando as escolhas que ele fez e como elas moldaram não apenas sua vida, mas o futuro de sua descendência. Este é um convite para refletir sobre o que significa confiar em Deus, especialmente em momentos de incerteza, e como a fé pode nos guiar em direção ao propósito para o qual fomos criados. Abraão era um homem comum, vivendo em Ur dos Caldeus, uma cidade vibrante e cheia de riquezas. Sua vida parecia estável. Tinha família, bens e um futuro previsível. No entanto, em um dia que mudaria tudo, Abraão ouviu uma voz que o chamou para fora de sua zona de conforto. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ressoaram em sua alma, trazendo uma mistura de temor e esperança. Era o próprio Deus falando com ele, um Deus que ele ainda estava conhecendo, mas em quem já começava a confiar. Abraão sabia que responder a esse chamado significava deixar para trás tudo o que era familiar. Ele tinha 75 anos e, junto com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, decidiu obedecer à voz de Deus. Não havia mapas nem garantias, apenas uma promessa: farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei. A jornada era longa e incerta. Enquanto caminhavam pelas terras desérticas, Abraão enfrentava questionamentos internos. Ele olhava para o horizonte vazio e se perguntava: será que ouvi direito? Será que Deus cumprirá a sua palavra? Mas, mesmo sem respostas imediatas, ele continuava. No entanto, a fé de Abraão não era apenas passiva. Ele construiu altares ao longo do caminho, lugares de adoração onde se conectava com Deus e renovava sua confiança nas promessas divinas. Esses altares eram sinais de sua dependência e um testemunho de que, mesmo em terras estrangeiras, ele servia a um Deus que estava sempre presente.
Os primeiros dias da jornada foram marcados por desafios. A fome atingiu a terra, forçando Abraão a descer ao Egito. Lá, ele enfrentou um teste de caráter quando, temendo por sua vida, pediu a Sara que se apresentasse como sua irmã. Foi um erro, uma tentativa de resolver problemas por conta própria. Mas Deus interveio, protegendo-o e mantendo intacta a promessa. Esses momentos iniciais revelaram a humanidade de Abraão, suas falhas, dúvidas e lutas internas. Mas, ao mesmo tempo, mostraram um homem disposto a obedecer, mesmo sem compreender completamente o plano divino. Cada passo dado era um ato de fé, e cada obstáculo superado fortalecia seu relacionamento com Deus. A jornada de Abraão prosseguia, e com cada passo, ele e sua família enfrentavam os desafios de uma vida em constante movimento. O deserto era implacável, e a ausência de um destino claro frequentemente alimentava dúvidas. Mesmo assim, Abraão mantinha-se firme, sustentado pela promessa de Deus, ainda que esta, muitas vezes, parecesse distante e intangível. Certa noite, após um longo dia de caminhada, Abraão se retirou para orar. Ele levantou os olhos ao céu estrelado e sentiu o peso das incertezas que carregava. Apesar de toda a obediência, ele ainda não via sinais concretos da promessa divina. Onde estava a grande nação que Deus havia prometido? Ele e Sara eram velhos, sem filhos, e o tempo parecia não estar a seu favor. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Deus falou novamente com Abraão. Sua voz trouxe esperança. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Abraão, porém, ousou questionar. Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. A resposta de Deus foi clara e cheia de convicção. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então Deus convidou Abraão a sair de sua tenda. Sob o céu límpido do deserto, pontilhado por infinitas estrelas, ele ordenou: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Abraão olhou para o céu e sentiu algo mudar em seu coração. Ali, sob o vasto firmamento, ele escolheu acreditar, mesmo sem evidências. E foi essa fé, esse ato de confiar no impossível, que Deus considerou como justiça. Com a renovação da promessa, Abraão continuou sua jornada. Ele construiu outro altar, como era seu costume, reafirmando sua aliança com Deus. No entanto, a caminhada da fé nem sempre é linear. Abraão e Sara começaram a lutar com a realidade da espera. O tempo passava e o filho prometido ainda não havia chegado. Sara, cansada de esperar, teve uma ideia que marcaria profundamente a história de sua família. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Hagar, sua serva egípcia, acreditando que talvez essa fosse a maneira de cumprir a promessa de Deus. Embora hesitante, Abraão concordou, e Hagar deu à luz Ismael. Por um tempo, parecia que a solução havia sido encontrada. No entanto, a decisão trouxe tensões para o lar de Abraão. Hagar e Sara entraram em conflito, e o próprio Abraão começou a perceber que Ismael, embora fosse seu filho, não era o cumprimento exato da promessa divina. Mesmo assim, Deus não abandonou Abraão. Ele reafirmou sua promessa, garantindo que o filho da aliança viria de Sara e não de Hagar. Esse momento exigiu de Abraão e Sara algo que parecia impossível: esperar com paciência e confiar que Deus cumpriria sua palavra em seu tempo perfeito. Abraão e sua caravana prosseguiam em sua jornada,
atravessando paisagens áridas e enfrentando os desafios do deserto. O calor escaldante do dia e o frio cortante das noites eram uma constante, mas nada era mais pesado do que a espera pelo cumprimento da promessa. Os anos passavam e as dúvidas, como sombras, insistiam em rondar o coração de Abraão e Sara. Eles haviam seguido o chamado de Deus, deixado tudo para trás e enfrentado perigos. Mas a promessa ainda parecia distante. A cada dia que amanhecia, a ausência de um herdeiro tornava-se mais difícil de suportar. Mesmo assim, Abraão continuava erguendo altares, reafirmando sua fé no Deus que o havia chamado. Cada altar era um testemunho de que, mesmo em meio às incertezas, ele escolheria confiar. Em uma tarde quente, enquanto Abraão descansava à entrada de sua tenda, algo extraordinário aconteceu. 3 homens apareceram, vindos de longe. Abraão, com sua hospitalidade característica, correu para recebê-los, oferecendo-lhes água para lavar os pés e preparando uma refeição com a ajuda de Sara. Enquanto comiam, um dos homens, que representava o próprio Senhor, declarou algo que parecia impossível. Daqui a 1 ano, tua esposa Sara terá um filho. Dentro da tenda, Sara ouviu as palavras e riu consigo mesma. Como poderia, já velha e com o ventre estéril, dar à luz? Mas o Senhor respondeu: Por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para Deus? As palavras penetraram no coração de Abraão e Sara. A incredulidade de Sara foi confrontada pela soberania de Deus, e Abraão, mesmo em meio à dúvida que insistia em surgir, renovou sua confiança na promessa divina. Pouco depois, os homens se levantaram para partir, e o Senhor revelou a Abraão os planos de destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua maldade. Esse momento marcou uma virada importante na relação entre Abraão e Deus. Abraão, corajoso e cheio de compaixão, intercedeu pelas cidades, pedindo que o Senhor poupasse os justos que ali habitavam. Ele ousou dialogar com Deus, pedindo misericórdia e questionando: E se houver 50 justos na cidade, destruirás o lugar e não pouparás por causa deles? Deus, em sua paciência, ouviu a oração de Abraão, e assim continuou o diálogo, enquanto Abraão reduzia o número: 40, 30, 20, até chegar a 10 justos. Deus prometeu que se houvesse ao menos 10 justos, pouparia a cidade. Essa intercessão mostrou o coração de Abraão, não apenas um homem de fé, mas alguém profundamente preocupado com a justiça e a compaixão pelos outros. Embora Sodoma e Gomorra tenham sido destruídas por causa de sua corrupção, o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família foram poupados, evidenciando o cuidado de Deus pelos justos. Após esses acontecimentos, Abraão percebeu que sua caminhada pelo deserto não era em vão. Deus estava constantemente presente, moldando-o, ensinando-lhe lições de confiança, compaixão e obediência. A jornada no deserto não era apenas física, mas espiritual. Cada desafio enfrentado preparava Abraão para o cumprimento da promessa. Ele aprendeu que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Abraão e Sara estavam mais próximos de testemunhar o cumprimento do que Deus lhes prometera. O deserto, embora difícil, tornou-se um campo de crescimento e transformação. Eles estavam sendo preparados para algo extraordinário, algo que mudaria não apenas suas vidas, mas o curso de toda a história. O tempo avançava e Abraão continuava firme em sua jornada de fé. Deus, fiel às suas promessas, não apenas guiava Abraão, mas também estabelecia marcos que fortaleciam o relacionamento entre eles. Esse era um tempo de alianças,
de momentos que gravariam na história a profundidade do compromisso de Deus com o homem que escolheu como patriarca de uma grande nação. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor apareceu novamente a ele. Dessa vez, a mensagem era clara e cheia de propósito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Nesse encontro, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Era um gesto simbólico, reafirmando o propósito para o qual ele havia sido chamado. Sara, sua esposa, também teve seu nome alterado de Sarai para Sara, que significa princesa, pois ela seria mãe de reis e nações. Deus então estabeleceu a aliança da circuncisão, um sinal físico que marcaria o povo de Abraão como pertencente a ele. Abraão obedeceu imediatamente, circuncidando a si mesmo, a Ismael e a todos os homens de sua casa naquele mesmo dia. Esse ato de obediência demonstrou mais uma vez a fé inabalável de Abraão no Deus que o havia chamado. Mesmo com a promessa reafirmada, Abraão ainda lutava para compreender como tudo aconteceria. Ele era velho, e Sara, igualmente avançada em idade, parecia incapaz de conceber um filho. Mas Deus, em sua paciência, continuava a lembrar Abraão de que ele é fiel para cumprir o que promete. Pouco tempo depois, Abraão recebeu novamente a visita divina. 3 homens, como haviam feito antes, apareceram junto ao carvalho de Manre. Eles reafirmaram que Sara daria à luz um filho dentro de 1 ano. Embora Sara ainda lutasse com a incredulidade, Deus reafirmou sua palavra. Voltarei a ti no tempo determinado, e Sara terá um filho. Era como se Deus estivesse preparando Abraão e Sara para o momento mais importante de suas vidas. Cada palavra, cada gesto divino era um lembrete de que o impossível estava prestes a se tornar realidade. 1 ano depois, o impossível aconteceu. Sara, apesar de sua idade avançada, deu à luz um filho. O bebê foi chamado de Isaque, que significa riso, pois Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que ouvirem falar disso rirão comigo. O nascimento de Isaque foi o cumprimento da promessa divina. Abraão e Sara, que haviam esperado décadas por esse momento, experimentaram a fidelidade de Deus de forma tangível. Isaque não era apenas um filho, ele era a prova viva de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece impossível. Com o nascimento de Isaque, houve celebração e alegria. Abraão preparou uma grande festa para marcar o desmame de seu filho. No entanto, nem tudo era paz em sua casa. Agar e Ismael, que haviam sido uma tentativa de Abraão e Sara de ajudar Deus a cumprir sua promessa, começaram a causar conflitos. Sara, percebendo que Ismael zombava de Isaque, pediu a Abraão que mandasse Agar e seu filho embora. Embora relutante, Abraão recebeu a confirmação de Deus de que deveria fazer o que Sara havia pedido, pois Isaque era o filho da promessa. Abraão, com o coração pesado, despediu Agar e Ismael. Mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, não os abandonou. Ele prometeu fazer de Ismael uma grande nação, mostrando que sua bondade se estendia além das escolhas humanas. Com Isaque crescendo e a promessa finalmente cumprida, Abraão e Sara começaram a experimentar uma nova fase de vida. Eles já não eram apenas peregrinos. Eram agora os pais de uma nação que se formaria. Neste ponto da jornada, Abraão compreendia mais profundamente o caráter de Deus. Ele havia aprendido que a fé requer paciência, obediência e, acima de tudo, confiança na soberania divina. Mas a história de Abraão ainda não estava completa. O maior teste de sua vida estava por vir, e seria um teste que exigiria tudo o que ele havia aprendido ao longo dos anos.
A vida de Abraão parecia finalmente ter alcançado um ponto de estabilidade. Isaque crescia forte e saudável, trazendo alegria aos seus pais. Ele era o filho da promessa, o herdeiro por quem Abraão e Sara haviam esperado durante anos. Tudo indicava que a jornada árdua de fé e obediência tinha alcançado seu clímax. Mas Deus, em sua soberania e planos insondáveis, ainda tinha algo grandioso a realizar na vida de Abraão. Em uma noite tranquila, enquanto Abraão repousava, a voz de Deus veio novamente, mas desta vez com uma ordem que abalaria as bases de sua fé. Deus disse: Abraão. Prontamente Abraão respondeu: Aqui estou. Então Deus deu uma instrução que parecia incompreensível. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. O coração de Abraão ficou pesado. Como poderia o Deus que havia prometido uma descendência por meio de Isaque agora pedir que ele entregasse seu filho em sacrifício? Apesar de não compreender, Abraão não hesitou. Ele havia aprendido, ao longo dos anos, que a obediência a Deus muitas vezes exige entregar aquilo que mais valorizamos. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo, preparou a lenha para o holocausto, tomou Isaque e 2 servos e partiu em direção ao monte que Deus havia indicado. A viagem durou 3 dias. Durante o percurso, Abraão, embora em silêncio, deve ter travado uma batalha interna entre o amor por seu filho e sua confiança na fidelidade de Deus. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Ele então disse aos servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Adoraremos e depois voltaremos a vocês. Essas palavras revelaram algo extraordinário. Abraão acreditava que, de alguma forma, Deus cumpriria sua promessa, mesmo que isso significasse ressuscitar Isaque. Abraão tomou a lenha e a colocou sobre os ombros de Isaque, enquanto ele mesmo carregava o fogo e o cutelo. Os 2 seguiram juntos, mas Isaque, curioso, perguntou: Pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando chegaram ao lugar designado, Abraão construiu o altar, colocou a lenha em ordem e, com o coração pesado, amarrou Isaque, colocando-o sobre o altar. Cada movimento era feito com cuidado, com lágrimas e oração silenciosa. Mas Abraão estava determinado a obedecer. Ele então estendeu a mão e pegou o cutelo para oferecer seu filho em sacrifício. Mas, naquele momento, uma voz poderosa o interrompeu. Abraão, Abraão. Aqui estou. Não estendas a mão contra o rapaz, nem lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Ao levantar os olhos, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele tomou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Esse momento marcou não apenas o livramento de Isaque, mas também a confirmação de que Deus é fiel para prover em meio às situações mais difíceis. Ele não desejava a vida de Isaque, mas sim o coração de Abraão totalmente entregue a ele. Após esse evento, o Senhor falou novamente com Abraão, reafirmando sua promessa. Jurei por mim mesmo que porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, certamente te abençoarei. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Abraão desceu do monte com Isaque, não apenas com a vida de seu filho preservada,
mas com uma fé renovada e uma compreensão ainda mais profunda do caráter de Deus. Este evento tornou-se um marco na história de Abraão e na fé de gerações futuras. Ele provou que Deus é digno de confiança, mesmo quando as suas instruções parecem incompreensíveis. Abraão havia mostrado que sua fé não estava apenas nas promessas de Deus, mas no próprio Deus. Após o grande teste no Monte Moriá, a vida de Abraão entrou em uma nova fase. Ele havia passado pelo momento mais difícil de sua jornada de fé e saído fortalecido. O sacrifício que Deus não exigiu de Abraão naquele dia foi, na verdade, uma antecipação de algo maior que aconteceria no futuro: o sacrifício de seu próprio filho em prol da humanidade. Abraão retornou ao seu lar com Isaque, e a relação entre pai e filho foi marcada por uma profundidade renovada. Abraão sabia que Deus era fiel e confiável, e Isaque carregava consigo a experiência do altar, um evento que moldaria sua própria fé e sua compreensão do propósito divino. Com o passar dos anos, Abraão enfrentou um momento de grande tristeza: a morte de Sara, sua amada companheira de toda a vida. Ela faleceu aos 127 anos em Quiriat Arba, também conhecida como Hebrom, na terra de Canaã. Abraão chorou e lamentou profundamente por Sara. Após a perda, ele tomou a iniciativa de garantir que ela fosse sepultada com honra. Ele comprou o campo de Macpela, que incluía uma caverna, de Efron, o Hitita. Esse foi o primeiro pedaço de terra que Abraão adquiriu na Terra Prometida, um marco simbólico de que a promessa de Deus estava se cumprindo. Sara foi sepultada na caverna de Macpela, e Abraão, mesmo em meio à dor, manteve sua confiança no Senhor. A aliança de Deus não havia terminado com a perda de sua esposa. Ela continuaria a se desdobrar através de Isaque e das gerações futuras. Com o passar do tempo, Abraão percebeu que precisava garantir que Isaque tivesse uma esposa que compartilhasse dos mesmos valores e fé em Deus. Ele chamou seu servo mais confiável, Eliezer, e fez com que ele jurasse que encontraria uma esposa para Isaque entre sua parentela e não entre os cananeus, cuja cultura era distante dos caminhos do Senhor. Eliezer partiu em direção à Mesopotâmia, para a terra de Naor, levando consigo camelos e presentes. Em seu coração, ele orou a Deus, pedindo um sinal claro para encontrar a mulher certa para Isaque. Ele orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, faze com que eu tenha bom êxito hoje e mostra bondade para com meu senhor. Eis que estou junto à fonte de água, e as jovens vêm para tirar água. A jovem a quem eu disser: por favor, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e darei também de beber aos teus camelos. Seja essa a que designaste para teu servo Isaque. Enquanto ele ainda orava, apareceu Rebeca, filha de Betuel, que era neta de Naor, irmão de Abraão. Ela respondeu exatamente como Eliezer havia pedido a Deus em sua oração. Reconhecendo a providência divina, Eliezer a presenteou com joias e foi recebido na casa da família dela, onde explicou sua missão. A família de Rebeca reconheceu que aquilo era obra de Deus e permitiu que ela partisse com Eliezer. Rebeca mostrou coragem ao aceitar deixar sua casa e sua família para se unir a Isaque. Quando Rebeca chegou à terra de Canaã, Isaque a viu de longe e sentiu no coração que ela era a mulher que Deus havia preparado para ele. Isaque tomou Rebeca como sua esposa, e o texto bíblico registra que ele a amou profundamente. Esse casamento não foi apenas a união de duas pessoas, mas também a continuidade do plano de Deus para Abraão e sua descendência. A promessa de Deus seguia viva por meio de Isaque e agora também por meio de Rebeca.
Nos últimos anos de sua vida, Abraão viu sua família crescer e florescer. Ele tomou outra esposa, Quetura, e teve outros filhos com ela. No entanto, ele sabia que a promessa de Deus estava centrada em Isaque, e por isso deu a ele tudo o que possuía, enquanto abençoava os outros filhos e os enviava para longe, garantindo que a linhagem da promessa permanecesse intacta. Abraão viveu 175 anos e, ao fim de sua vida, morreu em boa velhice, satisfeito com os anos que Deus lhe havia concedido. Ele foi sepultado ao lado de Sara, na caverna de Macpela, por seus filhos Isaque e Ismael. A vida de Abraão foi marcada pela obediência, pela fé e pelo relacionamento íntimo com Deus. Ele não viu em vida o cumprimento total da promessa, mas sua jornada deixou um legado que ecoa até hoje. Abraão é conhecido como o pai da fé, um exemplo para todos os que confiam em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. O Deus de Abraão é o mesmo Deus que continua a cumprir suas promessas, geração após geração. A história de Abraão não foi apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que, como ele, escolhem acreditar no impossível e caminhar confiando na fidelidade de Deus. E assim, a história de Abraão nos deixa uma lição poderosa sobre fé e propósito. Mesmo diante dos maiores desafios e incertezas, ele decidiu confiar e seguir aquilo que acreditava ser o plano de Deus para a sua vida. Esse exemplo nos inspira a buscar propósito e coragem nas nossas próprias escolhas, seja qual for a nossa jornada. Se você sente que é um momento de dúvida ou precisa de força para seguir em frente, lembre-se de que há um propósito maior que pode guiar e fortalecer sua caminhada. Abraão nos mostra que, ao acreditar e agir com confiança, encontrar direção e sentido, mesmo nas situações mais desafiadoras. Obrigado por assistir e, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se para mais reflexões como essa. Por que estão fazendo isso? Sou seu irmão. José implorava. Não, irmãos, por favor, não, não! Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Eles arrancaram a túnica colorida de seus ombros, um símbolo do favoritismo de Jacó, e o jogaram em um poço vazio. O impacto foi duro, mas a dor maior não era física, era emocional, era a traição.